Eu tô aqui com a Thay, com o Fernando, e eles vão contar um pouco da trajetória deles, desde essa decisão na mudança de carreira, quando a gente se conheceu, até o ponto que eles começaram a fazer o curso, e aí quando conseguiram um emprego agora nessa área, estão trabalhando. Eu, na verdade, fui surpreendido um dia no trabalho, recebi uma mensagem no chat interno lá da empresa, e era a Thay, falando: "Oh, Jerry, sou eu por aqui." Então, conta um pouco essa história aí pra gente, como é que foi, onde é que vocês estão, como é que começou essa história, essa decisão de mudança de carreira. Pode começar. Ela é a estrela do show. Não, a gente, na verdade, a gente conheceu o trabalho de você, né, o seu trabalho da sua esposa lá em 2013, quando nós estávamos no Brasil e começamos a pensar em ir para a Austrália. E aí vocês tinham um site, um blog que era o Brasil Austrália, se eu não me engano. E aí eu peguei várias informações, eu vi o seu trabalho, acompanhei um pouco. E em 2017, depois que a gente passou pela Austrália, nós fomos como estudantes, a gente teve essa experiência fora, a gente veio para a Irlanda em 2017, né? E foi. O Fernando, nós dois temos formação em publicidade. E eu também, além da publicidade, eu também tenho em direito. Só que chegou aqui, a gente estava trabalhando com hospitality, nada a ver, assim. Mas a gente viu que, ok, legal, mas queria mudar de área. E começamos a pesquisar e entramos em contato com você em 2018, perguntando justamente para fazer essa transição, né, de carreira, essa mudança, ainda mais estando num país, né, com uma cultura diferente, uma língua diferente. Então, a gente sabe que não é assim. Transição de carreira no próprio país já é meio difícil, fora, então, tem um pouquinho a mais, né, um quê a mais. E aí, a gente entrou em contato com você e foi aí que você veio falar para a gente do Data Analysis. Aí a gente, mas pra gente, né? Então, será que a gente pode? Tem um background totalmente diferente, uma coisa que nem passava pela minha cabeça. Eu nem sabia o que era, na verdade. Em 2018, eu nem sabia o que era direito, entendeu? Eu lembro que a gente até questionou, falou assim, mas Jerry, não, é muito distante, né? Falou assim, não, mas vocês têm formação em publicidade, comentou com a gente do digital marketing, recomendou pra gente alguns cursos, e desde então a gente foi fazendo isso, esses cursos que você recomendou, foi se inteirando, até que você lançou o seu curso, e aí a gente, de pronto, começou a fazer e ver que, apesar de ser um mundo novo, assim, muito diferente, não era nada impossível e nada, um bicho de 7 cabeças, sabe? Então, foi uma luzinha, assim, você deu um caminho pra gente, que a gente foi seguindo, e aí foi isso. É engraçado, porque eu lembro vocês me contactando, eu estava nos Estados Unidos, eu nem tinha o curso meu de Data Analytics ainda, eu já tinha dado um curso aqui na Austrália presencial, mas era mais para o público que estava aqui na época, né? Tinha dado alguns cursos, na verdade. E aí eu lembro que eu recomendei alguns cursos para vocês em inglês na época, e aí depois de um tempo vocês me contactaram, pronto, a gente já fez todos os cursos, e agora? Bom, tem um curso agora que eu vou lançar de Data Analytics, se vocês se interessarem. E como é que foi essa transição? Vocês estudaram, fizeram o meu curso, pegaram todo esse background, eu lembro que vocês se dedicaram bastante. E como é que foi essa transição depois? Porque não é fácil conseguir o primeiro emprego na área, né? Por mais que você tenha o conhecimento, tenha as habilidades, conseguir um emprego, assim, como é que foi essa transição para vocês? Bom, eu acho que o Fernando pode começar, né? Porque ele... A transição nunca é fácil, na verdade, né? Eu tinha uma coisa muito certa na minha cabeça. Primeiro terminar o curso, depois começar a aplicar para uma nova área, né? Quando veio a pandemia, a minha empresa, eu trabalhava como chefe, ela deixou todo mundo em casa, né? Falou, vocês vão ficar em casa e não sei quando que vocês vão retomar as atividades novamente e tal. E isso foi em março do ano passado, e eu tinha começado o curso em 2019, no finalzinho de 2019. E aí, começando, mas eu não consegui acompanhar ainda, né, as etapas, porque estava sem muito tempo. E aí, quando veio a pandemia, e eu tive a oportunidade de ficar em casa, né, por causa da pandemia, eu comecei a seguir o curso, né? Seguir o curso. Finalizou os projetos. Faltava o projeto final, na verdade. Exatamente. Né? Que ele estava com assim, um projeto final, aquele medo do projeto final. E aí a Tayane, nesse ínterim, ela falou, não, precisa aplicar, precisa mudar. Eu falei, não, deixa eu seguir direitinho aqui do meu jeito. E aí depois eu aplico, depois eu começo a aplicar, né? Porque eu gosto de
terminar e depois começar. Apesar de você dar muitos exemplos de pessoas que, durante o curso, conseguiram um emprego já na área, eu tinha isso na minha cabeça. Então, eu gosto de finalizar e depois eu aplico para essa área, né? E foi exatamente o que aconteceu. Eu terminei o curso em julho, eu entreguei o projeto final, e aí com o projeto final eu arrumei o meu currículo inteiro e comecei a aplicar em agosto. Aí, no final de agosto, já entraram em contato comigo, a empresa que eu estou hoje, que é a Accenture, e uma outra empresa, uma outra outsourcing, né, que presta serviço para empresas de tecnologia, e eles entraram em contato comigo, passei por todas as etapas de recrutamento e consegui. Eu passei pelas duas empresas, na verdade, né, pela Accenture, eu fui aprovado, e pela outra empresa também eu fui aprovado, eu acabei escolhendo a Accenture, porque ela engloba mais, a parte mais, assim, no mundo inteiro, né. Mas uma coisa que chamou atenção, tanto nesse processo, assim, foi o que chamou atenção foi o curso, realmente, né? O trabalho, porque com o trabalho, a gente pode deixar, tanto no LinkedIn, o link para as pessoas verem como que é a montagem, né? Então, ver mais ou menos a arte final e as ideias e tudo mais. Mas, assim, na hora o recrutador mesmo comentou várias vezes, que o curso de data é que dava o que chamou a atenção, e lógico, com o embasamento que a gente tinha do curso, né, com a experiência, apesar de a gente nunca ter trabalhado, a gente soube explicar bem. Isso aconteceu com o Fernando, e quando foi comigo foi mais ou menos a mesma coisa. Então, realmente foi o diferencial, sabe? Eu acho que sem um curso, para fazer essa transição, ia ser muito mais difícil. Então, a gente Não, viu sem mesmo dúvida. que Inclusive, foi um diferencial. nas duas entrevistas, interromper, nas duas entrevistas, eles perguntaram sobre o curso, né? Porque as habilidades que a gente coloca no currículo sobre análise de dados e como mexer no SQL, Google Data Studio e tal, tudo isso eles perguntaram nas duas entrevistas, entendeu? Então foi uma parte fundamental, até porque meu background eu estava 3 anos trabalhando como chefe de cozinha. O curso realmente era a única coisa que eu tinha, assim, em mãos para poder apresentar. E realmente foi o diferencial, acabaram me contratando. Isso é sensacional mesmo, porque o trabalho de vocês foi excelente, e eu lembro que tem muitos alunos que, quando eles vão para uma entrevista de emprego, vários, eles falam, mas você não trabalhou na área, você tem algum projeto para mostrar? Eles falam, eu fiz esse projeto final aqui do curso, aí eles mostram os dados e tal. E eu vejo que as pessoas ficam impressionadas, inclusive gente até que tem emprego, alunos que já estavam trabalhando em outras áreas numa empresa, eles fazem, às vezes, uma apresentação, falam, olha, eu fiz esse curso, fiz esses projetos, querem dar uma olhada? E o pessoal já pega eles para trabalhar com dados. Fala, não, vem para cá, você vem trabalhar com dados. Porque o objetivo foi esse mesmo, né? Dar todo esse know-how de você ir para uma empresa e no day one, claro, tem challenges, tem os desafios que você vai ter normal, qualquer novo emprego, eu tenho quando eu vou para um emprego novo, mas você já tem um embasamento bom para pelo menos saber o que você está falando, saber onde começar, saber como fazer o que eles estão pedindo, né? Isso é verdade. Sem dúvida. E realmente um diferencial, realmente. Né? E como é que foi a sua introdução, nessa nova carreira? Foi mais ou menos que nem a do Fernando, mas eu estava um pouquinho mais acelerado que ele, porque eu já achava que a gente já poderia, muito pelo que a gente via no curso, e até você sempre comentava, às vezes nas suas lives, e no próprio conteúdo do curso, assim, já dava várias coisas que nós estávamos fazendo no curso, nós já poderíamos fazer, aplicar, e era prática comum em várias vagas, né, de data analysis. E foi aí que nós estávamos, os dois, por incrível que pareça, trabalhávamos na mesma empresa, em áreas diferentes, né? Ele era chefe de cozinha, eu era supervisora da parte de hospitality. E aí eu fiquei, né, comecei a aplicar também a mesma coisa nas mesmas vagas que foram aparecendo, e fui chamada agora no começo do ano. E também foi a mesma coisa, a recrutadora, a primeira coisa que ela comentou foi do curso, né, de Data Analysis. Eu falei assim, você fez, assim, aí expliquei o projeto, né, as áreas de interesse e tudo, então isso realmente eu vi que foi um diferencial para a área, para eu conseguir essa vaga. E aí foi isso, assim, aí é uma outsourcing também, que ela é para plataformas, né, de digitais, mídias digitais, né, social media, e
tem sido uma experiência bem, bem legal, bem incrível, porque você aprende muito mais, você pode colocar em prática algumas coisas que a gente coloca no curso, então tá bem legal, assim, bem, bem interessante. E realmente, o curso, eu acho que uma das coisas que eu tava com um pouco de receio, porque assim, como você disse, tem aquela questão da confiança também na hora que você está mudando, né, fazendo a transição de carreira. Então, aquela coisa da confiança, né, de self-confidence. Será que eu vou conseguir? Será que é isso mesmo? Será que eu não sou uma farsa? Será que eu sou capaz? Né? Será que... E aí você vai vendo que não, calma, é assim, todo mundo passa por isso, sabe? Não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças, pode até parecer, mas você se dedicando, você estudando, você vendo, você consegue e você vai. Lógico que não é assim um conto de fadas, né? A gente estava estudando, a gente continua estudando, né? Aliás, estou fazendo o seu segundo curso. Estou um pouco atrasado, confesso, mas estou aqui com essas mudanças todas, estou fazendo, né, para atualização, como você sempre fala, atualização é uma área que sempre muda, então a gente tem que correr atrás para estar bem atualizado, e então tudo isso faz parte, né, mas é possível, assim, e foi nossa, eu fiquei muito realizada, realmente. O primeiro passo sempre é muito difícil, né, tem que se preparar, realmente, como todas as dicas que você dá no curso, né. É verdade, não, acho que o primeiro, você saiu, você está mudando de uma área, você saiu de uma área que você estava acostumado, é a tua zona de conforto. Exatamente. É uma coisa totalmente nova, que você não sabe nem se você realmente é um bom fit, né, para aquela nova área. E isso é interessante, você comentou, né, de falar assim, pô, será que eu sou uma farsa ou não? E eu falei isso exatamente na última entrevista, que a pessoa falou a mesma coisa, e tem um estudo que fala que as pessoas mais dedicadas e que mais apresentam resultados são as que no começo mais se acham uma farsa, porque elas estão sempre se cobrando mais. Então, acontece com todo mundo. Eu comentei que quando eu entrei no Google, a primeira coisa que falaram para mim foi, você vai sentir a síndrome do impostor. Você vai achar que você não devia estar aqui, que você não sei o quê. E acontece mesmo, né? E aí, depois vai ser um outro período de transição, e aí vocês vão agora desenvolvendo na carreira, daqui a pouco tendo outros desafios, e assim. Mas, vamos dizer, por exemplo, eu sou um aluno do curso, e eu acabei de terminar o curso. Qual dica que você me daria para que eu possa entrar no mercado de trabalho? O que eu deveria fazer para ter, tipo, ser bem sucedido como vocês foram, né, nesse processo? Toda empresa, eu acho que de tecnologia, tanto média quanto grande, elas ficam bem atento ao job description, né, porque você colocar as palavras-chave, que nem as nossas palavras-chave no nosso currículo foi Data Analytics, conhecimento de Google Sheets e tal, tudo isso daí já é um diferencial para você sair na frente, né, porque o que analisa nessas empresas não é uma pessoa, é o próprio sistema. Aí o sistema ele vai encontrar essas palavras-chave e o teu currículo já vai sobressair. E no curso realmente você aprende todas essas habilidades, o que é muito válido na hora de você já arrancar, pelo menos conseguir a primeira entrevista, entendeu? Uma coisa que, assim, a gente fez também, lógico, além do curso, né, tá atualizado, então a gente procurava ver o que tinha aqui, as últimas atualizações, sempre coisas relacionadas, matérias, para estar bem informado, a questão das plataformas, por exemplo, o LinkedIn, querendo ou não, é uma mega ajuda hoje em dia, então você consegue descobrir as empresas, saber os valores da empresa, saber como aquela empresa funciona, você pode se expor melhor, né, se vender melhor, no caso, você coloca as suas informações lá, coloca o currículo de acordo com o Fernando falou, com a vaga, né, e então isso foi uma das coisas que acabaram, ajudou muito, assim, a gente no sentido de se destacar um pouquinho mais da seleção, né, então isso foi muito interessante. Eu acho que esses são uma das primeiras coisas a fazer. A pessoa que está querendo fazer a transição seria pesquisar onde você quer trabalhar também, porque às vezes você trabalhar só uma empresa que não te corresponde muito, que não tem, né, os mesmos valores que você, é meio frustrante. Então, ver isso, ver as áreas, tentar se atualizar e
não parar de estudar. E a gente sempre tá aqui com o caderninho na mão, fazendo uma coisa ou outra, vai falar, não, tem isso, tá bom, vamos fazer. E aí vai olhando, vai vendo, porque se manter atualizado eu acho que realmente é muito importante, né? E preparação também, né? Eu lembro que teve uma aula do curso que o quão importante era a preparação. Tu estava trabalhando, se não me engano, eu não lembro qual que era a empresa, mas tua intenção era subir de cargo e tinha recebido um e-mail que era uma mensagem que a tua entrevista ia ser uma semana depois. Aí começou a se preparar, aí tu recebeu uma outra mensagem dizendo que a entrevista era naquele dia. E realmente aquela entrevista não deu certo, tu acabou nem pegando a vaga. E realmente, essa preparação com antecedência é muito importante. Então, todas as dicas que tu deu no curso, eu tentei capturar. E realmente, porque é o dia a dia de um data, né? Tanto o que dá certo como não dá certo, são as dicas que você deu, que para mim foi utilíssimo, assim. Foi primordial, na verdade. Muito legal, que bom que vocês realmente, acho que esse processo realmente funciona mesmo. Foi como eu falei, até se for legal você lembrar dessa história, eu nem lembrava, mas é verdade mesmo, que eu tinha esse processo seletivo, foi quando eu estava no Google, e tinha uma outra vaga, eu apliquei para essa vaga, e eles falaram, daqui uma semana você vai ter entrevista. Então eu falei, vou ter uma semana para me preparar. E aí eles mudaram a entrevista para o dia seguinte, eu não estava preparado, eu fui muito mal na entrevista, estava nervoso, e não deu tempo de estudar, porque assim, por mais que você saiba, você tem que estudar especificamente para aquela vaga. Uma vaga muda completamente de uma vaga para outra, né? Exatamente, isso ficou muito na minha cabeça, assim, eu fiquei, é verdade, parece clichê, parece uma coisa assim, a gente sabe que tem, mas realmente tem que se preparar, não tem outro jeito, né? Eu lembrei dessa história que tu contou no curso. E fala um pouco, assim, eu achei interessante, como é que vocês fizeram a seleção das vagas para que você... Por exemplo, vocês entraram no LinkedIn, vocês talvez entraram... Como é que vocês escolheram as vagas que vocês iam aplicar? A gente colocou algumas palavras-chave, por exemplo, acho que foi o site que a gente mais usou, foi o LinkedIn. Foi o LinkedIn, né? No caso aqui na Irlanda, muitas empresas usam o LinkedIn. Eu acho que hoje a maioria, acho que quase todas, a maioria tudo pelo LinkedIn. Eu digo aqui na Irlanda porque quando a gente sai do Brasil, isso não era uma prática tão comum no Brasil. Então, eu não sei se no Brasil também mas eu acredito que hoje em dia, cada vez mais, as empresas utilizam essas plataformas, que nem o LinkedIn. E então, a gente acabou colocando mais ou menos as palavras-chave que a gente queria das vagas, e aquilo que a gente falou, também colocou mais ou menos as empresas, e olhava as empresas, os valores da empresa, falava assim, nossa, isso é interessante. Então, já ficava alerta toda vez que aparecia uma vaga. Então, dá para você colocar também, no próprio LinkedIn, dá para você colocar como alguns lembretes de notificações, obrigada. Para te lembrar que chegou uma vaga nova, não só lá, mas também no próprio site da empresa. Então, a gente sempre estava vendo, era uma rotina meio que diária, né? Ele olhava de manhã, eu via, falava assim, entrou essa vaga, olha que interessante. Aí a gente olhava o descritivo da vaga, via se correspondia com aquilo que a gente estava estudando. Tinha algumas coisas, confesso que eu olhava assim e falava, nossa, isso daqui é muito diferente. Porque tem uns descritivos que eu olho e falo, gente... E aí quando você vai ver, não é nada daquilo, né? Mas às vezes as pessoas pedem umas coisas assim que você fala, não é para mim. E aí depois você vai vendo, acho que você vai se familiarizando com o jeito que eles escrevem, eles colocam de maneira tão robusta uma coisa tão simples, e aí você fala, entendi. Então é meio que um padrão, né? Eles seguem um padrão de job description, de tudo, aí a gente já meio que... E aí a gente foi procurando, e aí acabava sem querer, né, lógico, porque a gente está trabalhando com data, empresas com data, e aí acabou caindo muito em social media, né? E foi assim que a gente fez essa seleção e foi aplicando, né? E aí foi isso. Que legal, que interessante. E foi difícil esse processo seletivo, quando vocês já estavam fazendo a entrevista na empresa, assim, como é que foi? Foram diferentes, né? O do Fernando foi muito rápido, o meu foi muito longo. Foi totalmente diferente. Na verdade, foi o mesmo processo, só que demorou um pouco mais o dela, né? Eu fiz os dois processos seletivos na mesma época, assim, né? Você faz o teste de inglês, faz teste de... Tem a primeira entrevista, que é uma entrevista de automática, né? Você fala com
um sistema. Tem que gravar você falando toda a tua trajetória. Teve toda essa mudança também por conta da pandemia. É importante sim, isso, né? Porque antes, os próprios recrutadores explicaram isso. Por conta da pandemia, então metade do processo seletivo é feito agora automático. Algumas empresas de recrutamento eles já têm um processo automático, então você faz com um robô, o que é uma coisa que eu achei bem difícil para mim, pessoalmente. Você ficar falando com um robô. E depois eles têm umas outras ferramentas, mas são todas automáticas. E aí, só na segunda parte, né, que você começa a falar com um recrutador mesmo. Então, até aí é tudo meio... Para mim foi meio estranho essa... Cara, que interessante isso. Eu não tinha ouvido falar dessa história do robô. Com certeza eles devem fazer isso já para criar um filtro, né? Eles já eliminam uma grande parte ali e pega só quem eles vão ter mais interesse em te entrevistar. Sim. As 2 empresas que eu fiz, as 2 tiveram um robô. A primeira entrevista foi um robô. Aí depois fala robô, mas um robô, um programa. Enfim, um programa. E aí eles te preparam, né, velho? Eles te dão as dicas das perguntas que vão ser e tal, aí você só se explica. E depois passa pelas outras fases, né? Acho que foram um total de 4 ou 5 fases. Teve aquela fase de um programa, né? De um robozinho falando com você faz, aí tem as perguntas automáticas e tal. Depois teve, acho que foram os 2 processos, né? Sim. Assim, tem até uns joguinhos que eles fazem teste de habilidade. Então você... Sabe esses joguinhos bestas que às vezes a gente tem nos aplicativos de graça, assim, de coisa? Eu falei, gente, olha só, teste de habilidade e tal. A gente teve nas 2 empresas. Essa coisa, lógico, isso para a vaga que a gente estava aplicando, né? Acho que, claro, que com outras vagas vão pedir outras coisas, né? Outros requisitos. E aí, depois, a gente teve direto com a recrutadora, teve teve que fazer, como a gente trabalha, tanto eu quanto ele, o mercado, tanto em inglês quanto em português, fazer tradução do inglês para o português para inglês. Então, a gente teve teste escrito, teve... que mais que a gente teve? Teste de digitação. Teste de digitação, foram vários testes, né? E depois teve entrevista com o recrutador, e para depois uma análise de documentos extensos. Que eles fazem um background checking. Background checking enorme, para, enfim, chegar a offer letter. Aí você fala, olha... E como é que foi, para terminar, como é que foi quando vocês receberam a notícia que foram aprovados no processo? Eu fiquei surpresa. Sensacional. Sinceramente. Eu falei, jura? Pô, que legal, cara. Não, ele não acreditava muito, porque ele falou assim, como ele estava nos 2 processos e tudo, dele ainda foi bem rápido, mas ele ficou um pouco impaciente, né? Aí ele, ixi, eu acho que não vai dar. Ixi, eu falei, calma. Aí a pessoa ligou, então, você fez o processo e tal, não sei o que, o recrutador, ele já assim, não. Aí, é verdade? Jura? Peraí, tá falando que eu fui contratado, é isso mesmo? Aí eu falei, viu? Ele já tava assim, já não vai dar, não vai dar nada. Aí ficou super surpresa. E aí, não contente, logo depois, no dia seguinte, a outra empresa também ligou confirmando. Eu falei, tá vendo? Eu, assim, eu apliquei só para as 2, e para as 2 que eu apliquei, eu consegui a vaga nas 2. Foi muito legal. E aí a gente ficou assim, super surpreso mesmo. Porque é aquilo, né, Jerry? Assim, tem acho um pouco da síndrome do impostor. Como eu disse, de você falar assim, caramba, será que eu tô pronto? Será que é o suficiente? Uma coisa é o curso, mas será que no trabalho vai ser isso? Né? E no caso, quando a gente está num país que é, né, que nem eu disse, outra cultura, outra língua, querendo ou não, sempre existe cada vez mais fica menor essa barreira, mas conforme os anos vão se passando, né, aqui fora, mas ainda não é aquela coisa, né, não é onde a gente cresceu e tal, os nossos sinais estão lá rápidos para serem detectados. Então, era uma coisa assim que a gente ficou um pouco tal. Então, teve tudo isso. Eu acho que ele tava meio assim. Aí ele, eu acho que não. Aí veio a resposta, foi super legal. Ela tava super confiante. Falou, não, vão me contratar. Ligou, já sabia. Quem? Não foi não. O meu foi tão longo por conta do processo do lockdown, que aí volta, né, aí tinha a vaga, depois, eu acho que não vai ter a vaga, aí ligaram de novo, mas você foi bem, agora aguarda, aí eu falei, olha, eu acho que eu não vou, então, e aí eu já estava, assim, olhando outras coisas também, enfim,
E aí, no final, deu tudo certo. Quando ligou, eu falei, nossa, é mesmo? Eu tava meio incrédula pelo tempo que foi, porque o meu foram alguns meses, né? Esse processo todo. E o do Fernando foram no máximo, acho que 40 dias, 45 dias. Foi uma coisa assim, então foi diferente. Mas foi muito, é muito bom, é muito legal. Você vê que você se dedicar, né? Não é fácil. Quando a gente fala assim, contando, parece falar assim, então é só fazer um curso e que eu vou estar lá? Não, lógico, a gente sabe, tem as barreiras. Existe uma preparação toda, né? Tem alguns percalços que a gente passa, tanto pessoal, que às vezes a gente está em algumas fases. Não tá fácil para ninguém a questão da pandemia, a gente sabe disso, no sentido o emocional, a gente tem que, né, às vezes, ainda mais que a gente está longe, por exemplo, no caso da família, acompanhando um outro país. Então, tem tudo isso que pesou um pouco, realmente, no processo, sem dúvida. Mas faz parte e a gente sabe que se a gente focar realmente e se dedicando, é possível. E apesar da síndrome do impostor, como você disse, né, a gente não pode deixar isso prender a gente tem que tentar e ver o que vai dar, né? Vale muito a pena, assim, para quem quer mudar de área. Eu recomendo muito o seu curso, de verdade. Não é porque você está aqui, não. Foi realmente o essencial. Né? Foi realmente essencial. Eu acho que dá uma base muito boa e uma noção. Até nessa preparação mesmo, que nem o Fernando disse, da questão dos toques, não só na profissão do data, né, da data e tal, mas para como você se portar numa entrevista, as preparações que você tem que fazer, arrumar o currículo. Então, são toques que se a gente pegar mesmo e for colocar em prática, nossa, ajuda demais. Sim. Né? O curso é muito técnico, né? Ele é muito prático, na verdade, né? Do jeito que você ministra, é muito prático. Mas se eu fosse dar uma dica para quem está começando, aproveitar todos os tópicos que você menciona no curso, porque todos eles são muito válidos, Sim, assim. Não só a parte prática, mas que nem a ética, quando você trata, mexe com os dados e tal. Isso, para mim, foi um dos tópicos assim, que tu deu, foi bem legal. É essencial, exatamente. Ai, que legal, gente. Nossa, obrigado mesmo. Obrigado. Acho que vocês são uma grande inspiração para várias pessoas que querem começar nessa área também. Eu sei que vocês vão ter uma carreira de muito sucesso, porque é o que eu falo, o curso, ele ajuda, mas o diferencial é o aluno, né? Eu vejo a diferença dos alunos que se dedicam, que fazem o caminho certo. Geralmente, o resultado de quem faz isso é sempre o mesmo. Então, parabéns aí por toda a dedicação, por todo o trabalho, por todo o empenho de vocês. E obrigado aí por participar dessa entrevista e ajudar outras pessoas que estão querendo começar nessa área também. Não, a gente que agradece. Obrigada a você. Obrigada pelo curso, que é, né, o conhecimento que você passa, porque você, às vezes, algumas pessoas, elas têm conhecimento, mas não sabem passar, e você consegue explicar bem, a gente consegue entender bem o que você quer dizer, o que você quer passar, o seu conhecimento. É muito bom, muito obrigada mesmo. Valeu, Jorge. Gente, obrigado, brigadão. Até mais.